começo com você, Abel, e a vitória do técnico Fernando Diniz com o São Paulo assumindo a liderança e, amigo, botando medo aí nos adversários, porque o São Paulo vem crescendo na hora certa e vai ser uma reta final alucinante para segurar o tricolor. Abel, boa noite. Muito boa noite, Ilan, Hoffman, Marco de Vargas, amigos e amigas ligados com a gente nesse debate final. É verdade, vitória importantíssima do São Paulo, mais uma vez mostrando bom futebol, né? Principalmente aquele quarteto ali da frente, Igor Gomes, o Gabriel Sara, também o Brenner, o Daniel Alves, o Luan vindo ali de trás, o Luciano, muita velocidade, trocas de passes, envolvendo o Goiás, e no primeiro tempo fez o placar até com uma certa facilidade, apesar de ter sido só 1-0 no primeiro tempo, né? Mas logo no comecinho tirou todas as esperanças do Goiás. É um São Paulo que vem encantando realmente sua torcida, como eu dizia, com bom futebol, né? Mesmo considerando que o adversário de hoje era o Goiás, a gente já viu várias equipes tendo dificuldade contra os times lá de baixo da tabela. O próprio São Paulo, no jogo do segundo turno, né? Porque lembrando que o jogo de hoje foi o do primeiro turno, o próprio São Paulo ganhou com aquele gol do Brenner, que ninguém sabe até hoje se a bola entrou ou não entrou. Hoje não teve nenhuma polêmica de arbitragem, o São Paulo foi melhor, fez 3-0 com tranquilidade. Como eu dizia, quando o Goiás pensava numa reação ali no início do segundo tempo, já levou o segundo gol. É um São Paulo que vai ter uma maratona daqui para frente, a gente vai falar muito disso, né? Daqui a pouco, mas que alcança a liderança numa hora importante para o Fernando Diniz, para a sua torcida e para a sua equipe. É isso, São Paulo bateu o Goiás 3-0, amigo, e agora assumiu a liderança. Quem segura o São Paulo? Gustavo Hoffman, boa noite para você. Prazer tê-lo aqui mais uma vez no Fox Sports, no nosso debate final. Boa noite para você. Tudo bem, Ilan? Boa noite também para o Fã de Esportes, boa noite, Abel, boa noite, Marco. Olha, para mim a briga pelo título vai ficar entre São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo. São os 3 melhores times do Campeonato Brasileiro até aqui. É uma competição muito equilibrada. No início, eu não imaginava um equilíbrio tão grande. Eu imaginava o Flamengo bem à frente dos demais. Houve a saída do Jorge Jesus, Domenech Torrent chegou, já foi embora, o Rogério Ceni hoje é o técnico. O Flamengo atualmente está no páreo, junto com o Galo e com o São Paulo, hoje os 3 melhores times do Campeonato Brasileiro. Foi uma vitória impositiva do São Paulo. Eu costumo falar, Ilan, que os números, as estatísticas, ajudam a entender o que foi um jogo de futebol. Jamais vão explicar o que foi um jogo de futebol. E aí eu pego as estatísticas da partida de hoje. São Paulo teve 59% de posse de bola, 15-9 em finalizações, 6-3, 456 passes, menos de 10% desses passes longos. Ou seja, um time que criou o suficiente para fazer 3-0, se impondo do começo ao fim, forte defensivamente. E um detalhe importante, 2020 tem sido um ano tão maluco, né, por conta de tudo isso que está acontecendo, que parece que o início do ano ficou ainda mais distante. Mas eu lembro muito dos primeiros meses do São Paulo, em 2020, com o Fernando Diniz, uma equipe que criava muito e desperdiçava muito. Criava muitas chances e não marcava os gols, não aproveitava as chances que criava. E aí a gente ficava naquele debate, cria, tem posse de bola, mas não aproveita. Hoje é um São Paulo muito mais eficiente. E esses números que eu citei ajudam a entender isso. Das 6 finalizações no alvo, 3 gols. É verdade, bem lembrado, Hoffman. E era um problema crônico dos times do Fernando Diniz, né? Aconteceu de uma certa forma em algum momento no Atlético Paranaense, acontecia muito no Fluminense, né? Onde o time finalizava, às vezes, mais de 30 vezes num jogo e perdia a partida. Por exemplo, perdeu esse jogo para o CSA no Maracanã, com mais de 30 finalizações, e acho que 2 finalizações do CSA, e o CSA venceu o jogo 1-0. Aliás, rendeu até a demissão dele na época do Fluminense. Então, era um problema crônico. Dá para ver que mudou um pouco a filosofia do Diniz, o time está mais equilibrado, não precisa ter tanta posse de bola, não finaliza tanto assim, mas agora tem resultados. De Vargas, boa noite para você e a vitória do novo líder do campeonato. Boa noite, Ilan. Boa noite, Hoffman, Abel, amigos aqui do debate final. Realmente, São Paulo dá mostras de que, e a gente já esperava isso, né? Iria efetivamente e vai brigar pelo título.
Eu tenho uma certeza com relação a esse encontro que a gente teve nessa noite com a vitória do São Paulo. Não sei se o São Paulo será campeão brasileiro, até porque tem alguns rivais aí que podem dividir com ele as atenções e buscar na reta final aí, recobrando algum fôlego, em especial o Flamengo, quem sabe, tentar tirar do São Paulo essa conquista. Mas o fato é que o São Paulo vai brigar e não sei se vai ganhar. Mas eu sei sim que o Goiás vai cair. Isso já dá para ver. O Goiás vai cair, não tem jeito. É um dos times que serão rebaixados ao final do Campeonato Brasileiro. Você falou a respeito dessa consistência de São Paulo, Ilan, e realmente, o Diniz parece que acabou acertando algumas peças, e eu falo em especial do Luan, eu gosto muito desse jogador que faz essa proteção à frente da área ali, e é um jogador que sai distribuindo bola de forma sensacional também. Com ele no time, parece que o São Paulo tem uma consistência que não tinha sem ele no time, e é o cara que acabou dando esse equilíbrio defensivo, e isso também auxilia bastante nesse momento. São Paulo cresce na hora certa, e a gente tem que fazer um meia-culpa, né? Porque se crucifica muito técnicos, às vezes, e a gente não dá tempo para a coisa evoluir. Mas está um ano lá, a coisa não acontece. Às vezes não tem as peças certas, às vezes é um caldeirão dentro do vestiário, às vezes o clube está em ebulição também, tem que dar tempo ao tempo, e parece que o Diniz agora, nesse exato momento, tomou as rédeas do São Paulo do jeito que ele queria, com peças importantes no elenco, e o São Paulo dá mostra, sim, de que forte, muito forte, vai brigar pelo título. Lembrando que esse jogo foi pela primeira rodada, um jogo atrasado. Já vou em você aí, Abel. Foi um jogo atrasado da primeira rodada e ainda falta um jogo a ser cumprido dessa mesma primeira rodada. Palmeiras e Vasco, com o mando do Palmeiras, também da primeira rodada do Brasileirão, ainda não aconteceu, foi adiado e ainda vai ser marcado. Você chamou, Abel? Sim, você citou o Palmeiras, eu ia falar exatamente sobre o Palmeiras, né? Eu concordo com o Hoffman em relação a São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, mas eu não descartaria o Palmeiras, apesar do Palmeiras estar um pouquinho atrás ali na pontuação, está atrás inclusive do Internacional, mas o Internacional caiu muito de rendimento, né? Então é difícil acreditar que o Internacional vai conseguir se recuperar. Já o Palmeiras, eu acho que tem mais elenco que o Internacional, está numa excelente fase, acho que tem time e elenco para chegar, apesar de estar também na Libertadores, na Copa do Brasil, o Palmeiras, eu não descartaria o Palmeiras. O Grêmio também tem, mas o Grêmio a gente sabe como o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, a diretoria do Grêmio, como eles costumam agir, tem sido assim nos últimos anos. O Grêmio está na Libertadores, o Grêmio está na Copa do Brasil e vai priorizar, vai jogar várias partidas praticamente com o time inteiro reserva, então é mais difícil de o Grêmio chegar. Se o Grêmio se dedicasse mais ao Campeonato Brasileiro, eu colocaria o Grêmio nesse time aí. Mas concordo com o Hoffman, nesses três, incluiria o Palmeiras. Ainda não descarto o Palmeiras, não, lutando por esse título. Para completar sobre o tricolor do Morumbi, né? Eu falei ali dos 4 da frente, falei do Luciano e do Brenner, falei do Sara, do Igor Gomes, falei do Daniel Alves e do Luan, mas esqueci de falar de um jogador que tem sido destaque, assim, e hoje também voltou a fazer uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, o lateral esquerdo, o Reinaldo, sempre muito, o Kingnaldo, né? Sempre muito acionado, tem jogado cada vez melhor, tem sido destaque nos jogos do São Paulo. Mesmo nos jogos em que ele não faz gol, não dá assistência, tenho visto como um dos jogadores mais importantes desse elenco do São Paulo, que parece cada vez mais entrosado, como eu dizia no início do programa, né? Cada vez mais entrosado, trocando passes com velocidade. O Luciano ali encaixou perfeitamente nesse time, é incrível, né? Como o Grêmio liberou, porque